Se você ainda está com dificuldade de elaborar o seu plano de ação, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode usar o ChatGPT para elaborar e desenvolver o seu plano de ação. Passando aqui um pouco no fluxo dele, o plano de ação ele funciona em 5 etapas, tá? Você precisa entender o objetivo da demanda, você precisa entender como que você vai fazer a demanda, você precisa ter um cronograma, você precisa ter uma estimativa e depois você precisa entender o que você precisa para começar a demanda. O resultado do plano de ação é basicamente você ter clareza sobre a demanda e você ter um plano estruturado de como que você vai desenvolver e quanto tempo você vai levar. Então, a ideia inicial central do plano de ação é justamente essa. Eu tenho outro vídeo que eu explico muito mais sobre o plano de ação. Eu recomendo, vou deixar no final desse vídeo, eu recomendo você verificar caso você ainda não tenha visto. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia é ter um prompt inicial onde a gente consegue especificar qual a minha área de atuação e baseado nisso eu consigo trazer qual a solicitação ou motivação inicial do meu problema que eu tenho para que ele possa me ajudar na elaboração do plano de ação. Então muitas vezes eu tenho um problema específico, só que eu não tenho uma ideia exatamente de como que eu vou resolver, de quais são as opções ou qual o caminho que eu poderia ter. Então, como que funciona esse prompt? Eu tenho uma documentação que eu fiz sobre a estrutura de plano de ação e baseado nisso eu coloco que eu sou especialista na área específica e com base na documentação adicionada eu peço para ele criar um plano de ação e estimativa para a seguinte solicitação. E aqui eu trago a solicitação, tá? Então esse é um prompt inicial que eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira reaproveitar. E aqui eu trouxe 2 cenários de solicitações simuladas para a gente entender um pouco mais de como ficaria isso e talvez a complexidade que ele vai trazer e até uma clareza geral que vai auxiliar muita gente nesse processo, tá? Então aqui o primeiro ponto que eu trouxe se eu tivesse que desenvolver. Então aqui eu coloquei que eu sou um especialista em desenvolvimento e com base na solicitação, preciso desenvolver uma página de contato com um formulário com campo de e-mail, nome, e-mail, assunto e mensagem, e o resultado desse formulário ele deve ser armazenado no WordPress e também deve ser enviado por e-mail para o cliente. Um ponto bem importante quanto mais eu for específico na minha solicitação, mais clareza e mais objetividade esse plano vai ter. Então eu recomendo que seja específico. Quais campos que vai ter no formulário, se você tem uma regra específica, por exemplo, o campo vai ter que ter um campo de telefone, e esse campo de telefone ele tem que ter uma regra verificando se o telefone é válido, que ele só aceita número. Eu recomendo que traga essa especificidade do que precisa e o que você gostaria de ter como resultado. Quanto mais específico a gente for, melhor vai ser o plano e melhor vai ser a sugestão e até uma clareza sobre os possíveis problemas que podem ter nesse caminho, até mesmo se faz sentido. Tá? Então aqui nesse resultado ele trouxe o seguinte ponto. Primeiro, ele trouxe os 5 pontos lá da estrutura, então ele trouxe uma descrição aqui do objetivo inicial da demanda. Um ponto bem interessante, como você pode ver, é que tem critérios que eu nem especifiquei, mas que ele me recomendou. Por exemplo, ele me trouxe a sugestão de adicionar um CAPTCHA para evitar cenários de spam no meu formulário. Ele me trouxe um cenário de aceite do LGPD, que é um cenário bem importante também. Então, ele me traz opções que eu nem especifiquei para ele, mas esse é bem interessante porque ele trazendo essas recomendações, agora eu posso prever e adicionar no meu fluxo. No segundo ponto aqui, o como eu vou fazer, ele me traz um fluxo aqui estrutural até para eu entender como que eu iria desenvolver. Um ponto bem interessante caso não esteja de acordo, caso você identifique que ficou faltando alguma questão, você pode evoluir esse cenário. Então, por exemplo, eu gostaria também de adicionar um campo de telefone com a seguinte regra. Ele vai atualizar e adaptar esse plano, tá? Então aqui ele trouxe um como eu vou fazer, é interessante, estrutural também. Ele trouxe também a parte do cronograma, até dividido em etapas, que eu acho bem interessante. Ele separou em uma análise, ele separou na parte de implementação, ele separou na parte aqui de fato no plugin próprio, ele separou um fluxo de validação, que também é bem interessante. Ele separou um fluxo de validação com o cliente, de publicação. Então, resumindo, ele me trouxe uma visão estrutural assim das etapas da parte do meu cronograma. Na parte de estimativa, ele trouxe um valor inicial de quanto tempo levaria. Não quer dizer que esse tempo é exatamente o que eu vou levar, mas ele traz uma visão inicial que é interessante até para eu ter comparação do que eu poderia fazer, da forma como eu poderia fazer. A minha recomendação é que cada um desses itens fosse estimado com o tempo exato que você vai levar. Por exemplo, quanto tempo eu preciso para fazer uma análise desse ponto da
confirmação. Eu preciso de 15 minutos. E a soma desses itens vai dar a soma desse grupo específico, tá? Mas aqui ele já traz uma visão bem interessante, uma visão geral inicial. Ele também traz aqui recomendações de plugins, que era um cenário que eu não estava considerando. E tem plugins no WordPress que faz esse tipo de serviço. Isso é bem interessante também. Ele me traz recomendações aqui de etapas também, enfim, usando o plugin. Ele me traz informações que eu vou precisar. Por exemplo, eu vou precisar do acesso da admin, eu vou precisar dos e-mails definidos, das credenciais de SMTP, da chave do reCAPTCHA, que é um ponto adicional que ele colocou, o link da política, enfim. Ele me traz cenários que eu não estava prevendo nem no início e nem agora que eu resolvi adaptar. Então isso me permite trazer isso para o solicitante da demanda e o meu cenário já evolui muito com esse contexto, né? E ele também me traz aqui riscos e coisas que eu tenho que me atentar. Isso é bem interessante também. Enfim, aí aqui você pode ver que até ele traz outros pontos aqui que eu posso considerar entregáveis e tudo mais que ele considerou como adicional e eu acho bem interessante também. Essa é uma base que pode ser seguida e o interessante é que você evolui esse cenário de acordo com essa necessidade. Então, por exemplo, aqui no processo que eu estou realizando tem uma etapa de QA. Você viu que ele considerou a etapa de QA. Aqui tem uma etapa específica que a gente tem que considerar que não pode ser usado plugin de mercado. Você pode especificar e ele vai se adaptando. Então, o ideal é que você refine o prompt para que ele atenda a necessidade específica do seu cenário, tá? Mas isso já é uma bela base inicial, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui também é uma solicitação um pouco diferente, que é basicamente eu sou um especialista e a solicitação tenho uma loja de e-commerce e gostaria de realizar uma integração dos pedidos e clientes para a ferramenta do RD Station, que é uma ferramenta que é muito voltada na gestão de leads, né? Então aqui ele trouxe a mesma estrutura, ele trouxe a questão do objetivo aqui, muito mais especificada, a parte também do como fazer, a parte do cronograma, que é até um pouco mais complexo por ser uma demanda mais complexa, a parte da estimativa, que pode ser até uma estimativa um pouco mais alta, mas ele trouxe essa estimativa, os pré-requisitos também, as credenciais do RD Station, enfim, eventos e uma série de outros pontos, a parte de validação, a parte de publicação que ele considerou aqui no cenário. Ele tem um mapeamento de dados aqui que ele considera até campos específicos que ele vai usar do e-commerce pro final, enfim. Ele traz uma visão bem detalhada. Aqui ele também até traz uma recomendação de plugin, que ele mesmo já estruturou um plugin que supostamente faz isso, né? Lógico, teria que ser validado e tudo mais, mas já é um cenário bem interessante, que ele traz essas evidências, traz esses fatos. Ele trouxe também a parte de riscos, a parte de entregáveis, o que vai estar. Ele trouxe uma parte de próximos passos, enfim. Qual que é o principal ponto dessa demanda e dessa solicitação? É que você desenvolva uma base que você possa aplicar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA, ele possa te auxiliar com questionamentos e uma elaboração para que você não saia do zero sempre. Então você pode usar isso ao seu favor, definindo uma base que seja voltada ao seu fluxo, ao seu trabalho, e ele vai fazer com que você não saia sempre do zero e que você evolua o seu questionamento crítico sobre tudo que está sendo feito. Isso ao longo do tempo vai fazer com que o que você faça cada vez tenha mais valor agregado, cada vez você esteja mais protegido do que você de fato está fazendo, se propondo a fazer, o resultado que você está trazendo, tá? Então essa é uma grande recomendação que eu deixo, que eu uso no meu dia a dia, me ajuda muito na base de questionamento, na base de entendimento, e eu acho que isso pode ajudar muito vocês nesse cenário. Eu recomendo que você veja o vídeo inicial, que eu explico melhor o que é plano de ação, e se você conhece alguém que precisa entender melhor e precisa de ajuda nesse ponto da elaboração de plano de ação, compartilhe o vídeo com essa pessoa que você pode acabar ajudando muito ela, principalmente no processo de clareza e organização. É isso, eu sou o Gustavo, muito obrigado, até mais.